Vocês devem ter visto no vídeo anterior que eu fui rebocado para virar, né? Estou investigando algumas possibilidades e a primeira delas é novamente ser a bomba da gasolina, que eu já havia trocado. Essa daqui é uma bomba nova, mas antes eu já até comprei a bomba Mikuni, estou esperando chegar. Mas antes disso eu tô querendo esvaziar no tanque, os dois tanques da gasolina, mas tirando por baixo, né, pela torneirinha aqui embaixo, né, não sei se dá pra ver. Porém, eu tô sem ferramenta para essa chave aqui e essa daqui. Então eu vou estar tirando isso daqui para ver se eu consigo acessar a mangueirinha aqui embaixo. Por quê? Para mim fazer o correto, né, eu teria que tirar a suspensão dela, o amortecedor no caso, e tirar o tanque. Mas eu tô querendo fazer sem eu tirar o tanque. Então primeiro eu vou tentar esvaziar o tanque, os dois tanques aqui, e colocar uma gasolina boa para ver se resolve o problema. Mas eu quero já botar a bomba Mikuni. E o que está acontecendo com a moto? A moto liga, funciona normalmente e morre, tá? Isso passou a acontecer depois que eu abasteci um posto, que eu tô achando que aquela gasolina lá estava batizada, muito batizada, né? Mas eu já queria botar a bomba Mikuni, vou proceder com esse... Voltando aqui, pessoal, eu queria botar a bomba Mikuni, tá? Vou proceder com a retirada dessa gasolina. Depois vou botar 2 ou 3 litros de gasolina boa para a gente ver se a moto roda, tá? E o que está acontecendo com a moto? Vou estar mostrando para vocês aqui rapidinho. Primeiro momento, ela não dá o start da bomba. Tem aquele barulho tradicional. Não dá o start. Você dá só um estalinho. Vamos ligar aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Isso que acontece. Ela liga, não sustenta e depois desliga, né? Tem várias hipóteses que eu vou estar investigando. A primeira delas é a bomba, lógico. Aliás, a primeira é o combustível batizado, tá? Depois a bomba de combustível e por último a bobina de pulso, que é o que eu espero que não esteja com problema, porque aí tem que abrir o motor. E eu quero aproveitar também para acertar algumas outras coisas na moto que me incomodam. Por exemplo, que o respiro aqui do carburador, né, ele fica pendurado assim. Tô querendo botar uma mangueira maior, passando aqui por cima e desembocando aqui, ó. Desembocando aqui e prendendo ele aqui. Ou até mesmo por debaixo aqui, né? Vindo aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver. Colocar a mangueira muito curta e a gasolina cai em cima do motor. Outra coisa também, que muito provavelmente eu vou tirar o tanque da moto, é esse cabo aqui, ó. Foi colocado pelo lado de fora aqui. Isso aqui também me incomoda muito. Vou aproveitar para tá acertando. Isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta aí prosseguindo com os testes aí.
Queria aproveitar e mandar um abraço pra galera aí do grupo lá do Facebook. Tenho recebido muitas dicas boas lá para mim tentar solucionar o problema. Essa moto aqui já me deu problema com a bomba, tá? Que essa bomba aqui já é uma bomba trocada, ficou 6 meses. Mas agora eu tô pensando não, já comprei a bomba a vácuo, vou partir para a bomba a vácuo, tá? E outra coisa também, se eu conseguir tirar isso aqui, né, ter o acesso à mangueirinha de uma forma mais fácil, eu vou fazer um ladrão aqui nessa mangueirinha, puxar uma borrachinha aqui assim pro lado de cá, e realmente deixar um ladrão aqui, né, para quando eu precisar, se vier precisar fazer isso novamente, eu só puxo a mangueirinha e esvazio o tanque. Que dessa forma aqui é muito difícil, né? Não sei se dá para ver ali, ó. É muito difícil o acesso por causa da balança do cardan, né? Mas vamos ver se vai dar certo, né? Eu colocar um T ali com a borrachinha para fora, vedado, bonitinho, né? Deixar presa aqui em algum lugar, tipo aqui assim, ó. Prender ela aqui assim, para quando eu precisar esvaziar o tanque de uma forma mais fácil, né? E o problema do tanque, né, que ele é dividido em dois, né? Esse tanque de cima é fácil esvaziar ele, você pode esvaziar por aqui, né? Eu até pensei em fazer em forma de sucção nesse tanque aqui, mas eu acho que vai ser mais fácil ali, né? Mas vamos acompanhar aí e vou estar passando para vocês aí. Valeu! Continuo mexendo aqui para vocês. Me ocorreu também, eu fiz o teste da gasolina, esvaziei todo o tanque, tem só um restinho lá. Fiz o teste da gasolina, a gasolina tá boa. E aí o que eu fiz? Eu tirei o filtro de combustível e dei uma soprada nele para sair toda a gasolina que estava aqui e coloquei de novo, né? Aparentemente o problema era este filtro entupido, tá? Mas o que acontece? Eu sou meio chato, eu vou comprar um filtro novo, vou colocar um filtro novo. Esse filtro aqui, cara, ele tem 6 meses que eu coloquei, tá? Vou colocar um filtro novo e vou proceder com a instalação da bomba Mikuni, que já até chegou aqui. Eu tava mexendo na moto aqui, o rapaz do correio me chamou. Vou proceder com a instalação da bomba Mikuni. Aparentemente a bomba elétrica tá boa, tá? Mas eu não vou correr o risco de deixar a bomba elétrica e depois ficar na mão aí. Beleza? Já vou proceder aqui e depois a gente volta aí com as modificações. Já tirei o tanque da moto. Vou aproveitar, vou dar uma arrumada nessa fiação. Tá aqui a bomba para me instalar. E queria falar para vocês aqui, ó. Esse cabinho aqui, ele tava passando por fora, né? Tava ficando muito feio. Vou prender ele aqui. Tirei daqui da vela. Vou botar a tampinha ainda, mas já passei ele aqui por dentro aqui e vou prender, né, com forca-gato aqui, para ficar um serviço mais bonitinho, né? Não sei porque as pessoas quando mexem não fazem direito. E ele tava passando por fora, isso tava me incomodando um pouco. A fiação foi instalado aqui o farol e fizeram essa fiação desse jeito que tá aqui, ó. Vou mexer também na fiação, comprar a mangueirinha, vou pôr por dentro da mangueirinha, né, para ficar bonitinho. Lógico que vou isolar o fio bonitinho, né, para não dar problema. E instalar a bomba a vácuo. Do jeito que tá aqui, se eu ligar ela funciona.
né? Ainda tá com a bomba ainda, tem uma reservinha da gasolina. Sigamos aí nas modificações aí. Falando para vocês algumas coisas que eu fiz na Virago, que vocês vão estar acompanhando nos próximos vídeos, né? Aqui eu fiz um apanhado do que eu ia fazer, né? Arrumei a fiação aqui, limpeza de carburador, regulagem de carburador, troca da bomba a vácuo. Da bomba a vácuo não, da bomba elétrica, né, que eu troquei por uma bomba a vácuo. Também troca do filtro, algumas coisinhas de parte elétrica. Dei uma rearrumação na parte elétrica dela. Mas vocês vão estar acompanhando aí nos próximos vídeos. Aqui foi só uma introdução. Espero que vocês estejam gostando. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. E bora acompanhar essa saga da Virago 535, e explicando para vocês desde o último vídeo aí que eu fui rebocado, né? Eu levei aí aproximadamente 2 meses para estar acertando aquilo que eu queria na moto, né? Esqueci de falar também do velocímetro, lâmpada de painel também, tá? Lâmpada de painel aí. E o que acontece? Conforme eu ia abrindo a moto e precisava de uma lâmpada, da própria bomba, da lâmpada do painel, a minha cidade não tem essas peças, né? Tem até loja de moto de peça, mas aquelas motos mais corriqueiras. Então quando você chega com uma moto dessa para pegar uma peça que é específica, né, você não acha. Então aí tinha que parar, encomendar no Mercado Livre. A bomba eu encomendei Mikuni, não veio Mikuni, veio uma bomba de outra marca, mas que no anúncio estava escrito Mikuni, mas ficou essa bomba mesmo. Vocês vão estar acompanhando aí nos próximos vídeos, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, acompanhe conosco a saga da Virago 535. E até os próximos vídeos aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Fui.